quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Neste vídeo eu quero lhe apresentar como esta declaração do profeta Jeremias está relacionada ao seu sistema imunológico e também ao piloto automático do seu cérebro. Ao final deste vídeo, eu quero lhe propor um exercício para melhorar a saúde e controlar esse sistema automático do seu cérebro. Olá, o meu nome é Sherman Palmares. Neste momento, para a sua meditação em princípios espirituais bíblicos, para você fortalecer o seu espírito e prosseguir em sua jornada diária. Em meados da década de 90, várias áreas do cérebro foram descritas como responsáveis por aqueles pensamentos que o cérebro tem, mesmo quando o cérebro não está focado em alguma atividade específica. Por essas áreas serem mais ativas quando o cérebro está aparentemente descansando, estas áreas foram denominadas, em inglês, Default Mode Network ou modo de operação padrão. Equivale aproximadamente ao stand-by do seu aparelho eletrônico. Quando você o desliga, ele não está trabalhando, mas ele está em stand-by, ele está em espera. Quando você dá o próximo comando, aquela área estava ali apenas aguardando o próximo comando para ser reativada. É assim que funciona o Default Mode Network ou rede de modo padrão do seu cérebro, também conhecido como piloto automático do cérebro. Além desse fator, que é extremamente interessante, um outro fator que caracteriza estas áreas do cérebro é que elas são capazes de gerar pensamentos sobre si próprios e sobre outras pessoas. São também capazes de gerar pensamentos sobre o passado e sobre o futuro, o que torna o modo de operação padrão ainda mais interessante. Há ainda uma terceira característica muito importante neste modo de operação padrão. Deixado por si próprio, ele tem tendências a gerar pensamentos que aumentam o estresse e a ansiedade. Várias observações clínicas e estudos científicos têm comprovado que o padrão de pensamento com depressão ou ansiedade diminui o sistema imunológico, o que torna o indivíduo mais propenso a doenças. Viktor Frankl, médico psiquiatra, sobrevivente a 4 campos de concentração, ele descreve que, após o Natal, o índice de morte entre os prisioneiros era aumentado, e ele detalha esta informação. Ele diz que aqueles prisioneiros que mantinham a esperança de serem libertos até o Natal, mas que ao chegar ao Natal não eram libertos, eles perdiam a esperança, e dali em diante, após o Natal, o índice de morte, apesar das circunstâncias no cativeiro serem mantidas as mesmas, o índice de morte entre os prisioneiros aumentava significativamente. Tempos depois, estas observações de Viktor Frankl foram confirmadas em laboratório por estudos induzindo a ansiedade e a depressão em animais e comprovando depois que o sistema imunológico diminuía a sua atividade. Podemos fazer aqui a correlação com um dos ensinamentos do rei Salomão, em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 14, quando ele diz que o espírito forte sustenta o homem em sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Eu quero lhe trazer boas notícias e esperança. No capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 21, quando Jeremias exclama, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A partir dali, daquele verso, ele começa a enumerar uma série de características do Senhor que sustentam o seu coração, sustentam o seu espírito. Ele começa a falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele começa a afirmar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele começa a afirmar que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele começa a dizer que grande é a fidelidade do Senhor. E então ele termina esse trecho dizendo, eu digo a mim mesmo. Ele melhora a qualidade do solilóquio. O que é o solilóquio? Aquele diálogo pessoal interno que todos nós temos, aquela vozinha interior, dentro da mente, dentro do coração. Ele começa a dizer a si mesmo, está escrito na palavra, Lamentações, capítulo 3, versículo 24, e digo a mim mesmo, esperarei no Senhor.
Ora, o que Jeremias está fazendo ali é exatamente focar a sua mente. Ele não está deixando o piloto automático funcionar por si próprio, gerando os pensamentos de ansiedade ou de depressão. Ele está focando a sua mente, ele está direcionando o seu pensamento, a sua atenção para aquilo que gera esperança em seu coração. Neste momento, seria apropriado fazermos o que Jeremias fez. Por que não pegar uma folha de papel e enumerar 3 ou 5 memórias que podem nos trazer esperança? Lembre-se daquelas coisas que aconteceram e que te trazem esperança. Enumere essas coisas em um papel. Comente essas coisas para você mesmo, como disse o profeta Jeremias, e digo a mim mesmo. Ora, vamos melhorar a qualidade da nossa memória, vamos focalizar o nosso pensamento e domar o piloto automático, vamos gerar esperança. Obrigado por ter assistido o vídeo, deixe os seus comentários. Um grande abraço, Sherman Palmares.